Bom dia a todos. Estamos aqui para o segundo dia da reunião do PMO de novembro de 2022. Essa reunião ela tem dois assuntos adicionais. O primeiro deles é a curva de segurança para a Bacia do São Francisco, que vai ser apresentada agora às 9h30. E ao final, depois teremos as nossas duas apresentações normais, que é a previsão de afluência de curto prazo, os resultados do PMO de novembro de 22. Ao final, teremos uma apresentação sobre o Plano Anual de Prevenção de Cheias, o PAPC. Então, é isso, pessoal. Temos quatro apresentações para essa manhã, a leitura da ata e o encerramento da reunião. A gente está previsto para encerrar até 11h30. Eu vou pedir para o nosso colega Rafael iniciar a apresentação dele sobre as curvas de segurança para a Bacia do São Francisco. Por favor, Rafael. Perfeito, Thiago. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou fazer a primeira parte dessa apresentação e na metade para o final vou passar a palavra para o Leonardo. A gente aproveita que esse movimento, né, é um movimento anual que nós temos de atualização das curvas de segurança do São Francisco, então aproveitamos esse momento para relembrar algumas motivações e as premissas de construção dessas curvas antes de apresentar os resultados. Então, por favor, Léo, pode passar para o próximo. Esse é o sumário da nossa apresentação, uma breve contextualização, também uma breve fala sobre as premissas de construção das curvas, em seguida os resultados, a aprovação que nós obtivemos junto à Agência Nacional de Águas e a divulgação desses resultados no Sintegre. Pode passar, Léo, por favor. A contextualização tem a ver com a resolução ANA número 2081 de 2017, que dispõe sobre as condições de operação do sistema hídrico do São Francisco. E dentre essas condições de operação, se destacam aí principalmente a definição de faixas de operação, tanto para os reservatórios de Três Marias, quanto para o reservatório de Sobradinho. Essas faixas de operação, elas são condicionadas aos armazenamentos verificados e estão, de forma bastante resumida, ilustradas nesses dois gráficos que todos podem visualizar nesse slide. E o foco da nossa discussão aqui é com relação à faixa de operação de atenção, aquela faixa intermediária, que no caso Três Marias é entre 30% e 60% de volume útil, no caso de Sobradinho, entre 20% e 60% de volume útil. E aí se destaca que, dada a definição da faixa de operação de atenção, existe uma regra que define a limitação da operação em termos de defluências máximas definidas pelas curvas de segurança. Então, esse é o foco da nossa discussão. No caso de Sobradinho, ainda tem um detalhe adicional, que isso vai ficar mais claro na hora dos resultados, em que, quando define-se a vazão máxima pelas curvas de segurança, no período seco, a partir do mês de maio, a consulta a essas curvas de segurança fica limitada à vazão máxima turbinada de 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, pode passar, por favor. Esse é o extrato do texto da resolução, que traz que determina que o ONS deve encaminhar para a ANA anualmente a atualização das curvas de segurança. E aí, com relação a Três Marias, é necessário atender um volume meta mínimo de 30% na construção dessas curvas, e no caso de Sobradinho, um volume meta mínimo de 20%. Pode passar, por favor. Agora, falando rapidamente sobre as premissas de construção dessas curvas, pode passar, Léo? Uma das condicionantes mais importantes na construção dessas curvas é a definição de uma sequência hidrológica crítica, para que seja possível, dado a repetição de uma sequência hidrológica crítica, o objetivo da curva de segurança é garantir a prática daquela defluência, respeitando-se o volume meta mínimo definido na resolução, os 30% de Três Marias e os 20% de Sobradinho, que eu comentei previamente. Então, a metodologia atual, ela define que a sequência hidrológica crítica é para cada início de mês, considerando um horizonte de tamanho de 6 meses, com um final móvel, de acordo com o início do mês, a série mais crítica já acontecida no histórico. Então, essas tabelas que estão aí, do lado esquerdo para Três Marias, do lado direito para Sobradinho, elas ilustram justamente isso, né? A gente começando, pegando, por exemplo, valores, se fosse considerando uma janela de dezembro a maio de 22, deseja-se respeitar o valor mínimo de 30%, olhando para a tabela de Três Marias, né? um valor de 30% de volume útil, no mínimo,
ao final desses 6 meses, ou seja, em 1º de junho de 22, a pior sequência hidrológica que já aconteceu nessa mesma janela de meses ao longo do histórico é de dezembro de 1970 até o final de maio de 1971, com uma vazão média ao longo de todo esse período de 224,8 metros cúbicos por segundo. As simulações que são feitas para se calcular as curvas, elas são feitas em base diária, né? Esse valor que está aí é só um resumo, o valor médio ao longo dos 6 meses, mas todas as contas são feitas em base diária. E esse raciocínio repete-se para qualquer mês inicial e mês final. E com isso a gente consegue atender a resolução da ANA e produzir os resultados que vão ser apresentados mais à frente. Isso tudo está bem detalhado numa nota técnica, né? E aí, só para dar um exemplo, né, ali está em forma de tabela, fica mais claro da gente entender olhando os gráficos. Pega-se, por exemplo, iniciando no mês de junho, olha-se 6 meses à frente, mirando, no caso de Três Marias, né, esse é só um exemplo, mirando os 30% no final desses 6 meses. E aí considera-se a repetição da pior sequência, de junho a novembro, e calcula-se do final para o início, né, a conta ela é feita de forma recursiva, então parte-se dos 30% ao final e vê qual é o armazenamento inicial necessário no início dessa janela, que é suficiente para, dada a repetição dessa série hidrológica crítica, garantir a prática da defluência que se deseja praticar, uma defluência constante ao longo de todo o período. Faz-se esse procedimento para um mês, no mês seguinte, ao gráfico da direita superior, faz-se a mesma conta, e assim sucessivamente é feita essa conta, iniciando-se sempre para cada mês do ano, né, para os 12 meses, e ao final constrói-se uma curva qualquer, para uma defluência qualquer, como exemplo aquela curva preta, utilizando os armazenamentos iniciais de todas essas contas. E isso é repetido para todas as defluências, né? Essa curva preta é para uma defluência, e aí, na verdade, a gente trabalha com um conjunto de curvas, e aí esse procedimento é repetido também para todas as defluências que se deseja saber, se deseja construir uma curva. Pode passar, Léo? Acredito que agora eu passo a palavra para vocês, vamos falar dos resultados, agradeço a todos, a gente fica à disposição. Bom dia, obrigado, Rafael. Vou seguir com os resultados. Bom dia a todos. Como o Rafael já bem explicou, a metodologia, eu vou só apresentar as curvas. Então, essa aqui é a curva de segurança para o reservatório de Três Marias. Como o Rafael falou anteriormente, acima de 60% a gente não tem curva, então é suprimida, e abaixo de 30% para o reservatório de Três Marias a gente também não tem curva. Então, aqui a gente apresenta desde a faixa de 150, aqui embaixo, 150 metros cúbicos, e até 500 metros cúbicos aqui no período seco, né, na transição do período seco para o período úmido, a gente tem 500 metros cúbicos. Então, como é que acontece essa verificação na curva, né? Supondo que em janeiro de 2023, a gente verifica que o volume útil lá do reservatório está entre 30% e 35%, 40%, então a gente verifica que o reservatório está entre as duas faixas, né? Preferencialmente a gente sempre tende a trabalhar com a vazão menor, né? Então, quando o volume útil estiver entre as duas faixas de operação, das duas curvas de operação, a gente seleciona a curva com menor vazão e vai seguir assim operando, né? Aqui é um destaque para 150, porque qualquer valor de volume útil abaixo de 150 para esse período, ainda assim fica com o valor mínimo de 150, tá? Essa é a curva de segurança para o reservatório de Três Marias. Para o reservatório de Sobradinho, muito semelhante. Então, do reservatório de Sobradinho, a gente varia de 20% o patamar inferior e 60% o patamar superior, então também não há valores acima de 60%, para volumes úteis acima de 60%, e não há valores para abaixo de 20%. E as faixas aqui variam até de 800 até 1.400 aqui o período úmido, e já lá do final do período seco, a gente é limitado por 1.000 metros cúbicos, tá? Lembrando que essas defluências são praticadas na UHE Xingó. Então, para a gente encontrar o valor defluente do reservatório de Sobradinho, tem que se somar as perdas, o uso consultivo e a evaporação, né? A gente apresenta aqui nessa tabela, são valores estimados. Então, dado a consulta na curva de segurança
apresentado anteriormente, a gente soma um valor para encontrar o valor defluente da usina de Sobradinho, do reservatório de Sobradinho. Sabendo que esses valores são valores aproximados, são valores estimados, podendo variar, né, durante o dia, na operação, mas são valores que a gente tem como referenciais aqui, né? Tanto a curva quanto essas tabelas, a curva apresentada anteriormente, também em forma de tabela para facilitar a visualização, estão na nota técnica que eu vou mostrar a seguir a publicação dela. Então, aqui é só mostrar que a Ana, no dia 25 de outubro, encaminhou um ofício que conclui que não há objeção contra a utilização dessas curvas para o ano hidrológico 2022-2023. E no dia 26 de outubro, foi realizada a publicação no Sintegre da nota técnica. Então, qualquer informação que vocês queiram, mais informação quanto à metodologia, a curva e as tabelas que basaram, né, a nota técnica, vocês podem encontrar as curvas, vocês podem encontrar na nota técnica através desse link que está na página, que está na apresentação. Era isso, Thiago. Eu devolvo a palavra e fico à disposição. Muito obrigado, Léo. Dando continuidade, a gente vai chamar o Hugo para apresentar as previsões atualizadas de vazão no curto prazo, novembro e dezembro. Por favor, Hugo. Bom dia a todos. Então, dando início aqui à previsão de afluência de curto prazo, e ficou aqui trocado para outubro, novembro. Então, para o Sudeste, a gente está vendo aqui em outubro, no IPMO 112%, a gente ficou mais ou menos nessa faixa aqui, entre 110 e 120, um mês inteiro, e agora está fechando um pouquinho abaixo, em 108%, o 28º maior outubro do histórico. Então, para mês que vem, a gente está prevendo, como é esperado para o período, né, anos em elevação ao longo de novembro, e uma previsão mensal de 96%, o 45º menor. E aí, se a gente lembrar da reunião de ontem, né, que a gente tem aquele ato que na segunda semana, então a gente tem a subida da próxima semana, cai um pouquinho depois, é a tendência natural da subida ao longo de novembro. Então, para as principais bacias do Sudeste, a gente vai ver esse comportamento. Então, aqui na primeira semana subindo, na segunda semana recessão, e depois nossos valores semanais de novo se elevando, como é esperado para essa época do ano. E aí, aqui no final, a gente tem aqui o degrau da MLT, que a gente vê a nossa tendência, né, de outubro para novembro, novembro, dezembro, para Ana do Grande elevar historicamente. Mesma coisa o Paranaíba, muito parecido, o hidrograma, né, só está partindo um patamar um pouquinho mais baixo, mas também essa mesma tendência de elevação ao longo das semanas de novembro. O Tietê é um pouco mais volátil, a gente vê isso com uma amplitude um pouco maior, mas também está aqui para a mesma característica, esse pico aqui, né, parece é um pouco menor do pico que a gente teve lá no início de outubro, e aí depois, rapidamente, com a ausência de chuva, a ENA entra em recessão, e aí depois, nas próximas semanas, a gente tem a elevação natural para o período. Paranapanema, a mesma coisa, muito parecido, tem esse evento de chuva, a ENA vai se elevando aqui na primeira semana prevista, mas aí com essa ausência de chuva aqui, que a gente falou para vocês ontem, a gente tem a recessão, né, aí com essa chuva aqui no finalzinho da semana, a gente vê que o hidrograma começa de novo a querer dar uma flexionada aqui, mas nada demais, como o Paranapanema bem por cima, agora a nossa tendência é de descida ao longo das semanas depois. O Paraná, ele também vai ter essa chuva aqui, vai ter esse pico logo no início, e depois recessão aí para a segunda semana, e depois outras semanas vão subindo também, tentando roubar para a MLT, né, pelo que é esperado para essa época do ano. Então, elas vão subindo aqui no final, elas ficam, a previsão é que elas fiquem aqui próximas da MLT de novembro, e aí tem um salto aqui para a LMT de dezembro. No subsistema sul, a gente estava com uma previsão bem baixa no PMO, a gente estava com setembro, não foi um mês tão bom, e aí a gente estava com o PMO inicial muito baixo, aí veio aquela chuva do feriado do 12 de outubro, a gente já viu ela, a gente enxergou ela na revisão 1, já via esse sinal, mas ela veio mais alto do que a gente esperava, então a gente vê aqui na revisão 2 deu esse pico, esse salto para 185, e depois aí na revisão 3 e no estimado teve esse ajuste aqui em 159% da MLT, aí o 16º maior outubro do histórico. Então, né, a gente consegue ver que a gente teve essa subida ao longo das coisas, e depois a gente tem essa queda aí, o 41º menor. Esse gráfico não está atualizado, gente, pelo que eu vou atualizar na apresentação para vocês. Por Iguaçu, que está certinho, a gente vê esse pico,
e aqui no meio do mês, e aí a gente tem um segundo pico aqui, um pequeno repique aqui, não tão grande quanto agora, e agora de novo, a gente mostrou ontem para vocês, a gente tem de novo uma previsãozinha de subida, não tão grande quanto as outras, mas depois a ENA entra em recessão, e se a gente olhar a média histórica, é o que a gente espera mesmo, a gente vê que aqui em outubro a gente tem uma elevação da ENA no Iguaçu, e depois essa ENA aqui em novembro, dezembro, ela vai descendo lentamente, vai diminuindo, então a gente está vendo essa tendência aí natural para o Iguaçu. Para o Uruguai, a mesma coisa, que a gente não teve nem esse segundo pico foi mais só no Iguaçu, aqui foi só uma leve ajuste, então teve aqui a chuva do feriado do 12 de outubro, a gente teve lá a elevação, chegamos a bater um 30 mil de pico de ENA no Uruguai, depois a gente tem recessão, essa chuva de agora consegue só dar uma pequena reversão nessa tendência, depois a tendência de descida, e aí o Uruguai já estão abaixo da média, na média histórica, fica aqui praticamente andando de lado, junto com a média histórica, depois ele desce um pouquinho aqui para encontrar a nova média. Para o Nordeste, a gente estava prevendo 69%, aí teve uma pequena subida na revisão 1 para 77%, depois a gente voltou aqui para a faixa dos 60%, e agora na revisão 3, estimado em torno de 60%. Então, tem um sexto, para novembro está prevendo o sexto menor, tem uma elevação, mas é uma elevação ainda muito pequena. No gráfico parece uma grande subida, mas a gente está prevendo ainda 45% da MLT no Nordeste, então a gente não está prevendo o Nordeste bem abaixo da média histórica em novembro. Então, para a bacia do São Francisco, a gente vê essa tendência de manutenção das vazões nesse patamar em torno de 60 e poucos %, e aí nas outras semanas ele vai subindo, mas bem distante ainda da média histórica. Se a gente olhar aqui o pontilhadinho, está bem distante ainda. Para o subsistema norte, a gente estava prevendo no PMO 69, a gente foi ao longo do mês subindo, né, para 71, 82, 85, agora tem uma pequena descida no fechamento para 78% da média. Para novembro, a gente está prevendo o segundo maior, está prevendo uma tendência de subida bem elevada aqui nas próximas semanas, e aí isso se propaga nas outras semanas, uma previsão de 173% da média histórica, 7.000 megawatts. Lembrando que, historicamente, é a época que o norte começa a subir também, né, junto com o sudeste. A gente tem aí agora, historicamente, na segunda quinzena de outubro, início do período úmido. Então, novembro realmente é um mês de elevação das vazões, é um mês de subida. Então, para o Tocantins, a gente tem essas chuvas praticamente todo o horizonte. Se a gente for olhar com intensidades um pouco diferentes, mas a gente já começa a ver uma permanência da chuva na bacia do Tocantins quase todos os dias. Então, a gente tem essa subida na primeira semana, na segunda semana tem uma pequena queda. A chuva não é suficiente para manter esse porte de vazão, né? Lembrando que o escoamento de base está aqui embaixo, então toda essa subida aqui é praticamente no escoamento superficial. Então, quando a chuva diminui um pouco, a tendência realmente da vazão é começar a cair, mas aí depois a perspectiva é que fique chovendo em novembro, então a gente tem essa elevação ao longo das semanas e ficando acima da média, 107%, mas quando a gente cruza aqui, a gente vê que tem sempre um degrau para a média, né, para dezembro, aí dezembro também já tem um outro degrau, mostrando que realmente essa subida do Tocantins é bem forte agora, no final do ano, historicamente falando, né? O Tocantins é praticamente um reloginho, e chega essa época do ano ele começa a subir. Em termos de sim das bacias, a gente vai ver, começa a ver uma reversão nessa figura, a gente via muita questão abaixo de 80% da MLT, no mês passado, agora a gente já começa a ver alguma coisa acima de 120%, já nas bacias da região geográfica do norte. A gente já começa a ver uma reversão para perto da média nas bacias aqui também. E aí esse miolinho ainda fica um pouco abaixo de 80%. Eles vinham abaixo no período seco quase todo. Então, não dá para reverter só com o mês. Então, a tendência ainda de novembro é ficar abaixo, mas já mais perto ali do 80%, já começa a ver alguma reversão. E aqui no Paranapanema e no Iguaçu, onde acaba vendo acima de 120% da MLT, muito fruto do que choveu em outubro, né? Que a gente está com muita água na bacia ainda, tem alguns eventos de chuva, mas isso aqui é mais do que pela chuva que caiu, do que pela chuva que a gente historicamente cai essa época do ano nessas bacias. Então, aqui é a evolução semanal, é muito parecido com o que a gente está conversando até agora, né? Então, a gente vê o norte subindo todas as semanas. Aqui na última semana ele cai um pouquinho, porque a semana 5 já tem dias de dezembro, então quando a gente faz a conta de MLT, né, por isso eu ressaltei para vocês aqui os degraus, parece que a ENA do norte cai, mas é só porque a gente está dividindo por um denominador maior agora quando entra no dia de dezembro. Então, dá essa queda que a gente não vê na ENA, mas na MLT aparece. O sul, como eu falei, né, a gente está com parte alta, 120%, e vai caindo aí ao longo das semanas, muito parecido com o que a gente vê historicamente na MLT.
O Sudeste, ele fica aqui, começa 101, como eu falei, tem aquela queda na próxima semana para 84, depois ele vai se recuperando, subindo. E aí também essa quedazinha para 98 é a mesma questão do Norte, a troca da MLT que acaba fazendo essa pequeno degrau. E o Nordeste, a gente também, aqui tem essa quedinha e depois a gente vai subindo aí ao longo das semanas o Nordeste, mas sempre ficando bem abaixo dos outros subsistemas. Então, aqui estão nossas previsões com valor esperado, limite inferior, limite superior. A gente vê que o Sudeste fica praticamente aqui perto da média, 90 a 96, um pouquinho acima o LS 120, e aí o limite inferior em 73. O Sul sempre tem essa amplitude, né? Como a gente falou, o Sul é mais volátil, um evento de chuva lá pode mudar completamente o quadro da bacia, então a gente acaba sempre tendo essa mudança aqui. Então, tem 96% a média do mensal, indo de 132 a 59. Já o Nordeste, 45, aí sempre tem uma amplitudezinha menor, né? Tem um tempo de viagem, tem uma inércia maior, a bacia de São Francisco, que é a principal bacia que acompanha o subsistema Nordeste. Então, 45%, 58, 34%. E o Norte, a gente vê aí com essa previsão alta de 173 para novembro, chegando a 200 ou ali 147% da média histórica. Para os cenários de vazão, para dezembro, a gente agregou os 50 mil ruídos gerados em 153 aberturas. E para o Sudeste, a gente enxerga aqui 38%, né, 39% abaixo aqui de 90%, então 61% acima de 90% da média histórica. Então, a gente vê que a gente está chegando perto da média, ele começa a gerar cenários de 90, um pouquinho, uma predominância entre 90 e maior que 90, e aí só praticamente 40% deles abaixo de 90. Né? 60 a 40, que a gente pode dizer entre ficar acima de 90 e ficar abaixo de 90% da média histórica em dezembro, cenários gerados. Para o Sul, a gente sempre enxerga essa dispersão, a gente tem uma incerteza muito grande, então os cenários do Sul sempre vão vir bem espalhados, mas se a gente olhar, a gente vai ver uma predominância aqui dos cenários abaixo dos 90%, né? A gente tem aqui 35 com os 17, aí um pouquinho mais da metade dos cenários abaixo de 90%, devido também a esse primeiro mês aqui estar abaixo de 90%. Para o Nordeste, a gente ainda vai começar a enxergar uma dispersão que no período seco a gente não enxerga, mas quando a gente chega no período úmido, começa a manter a incerteza porque a chuva começa a, historicamente, chover nessa região, então começa a ter uma incerteza se essa chuva vai vir ou não vai vir, então a gente começa a ver essa abertura maior de cenários que a gente não estava vendo até então. Mas, como a gente acaba vendo que a maioria dos cenários fica aqui abaixo, a gente indica que os cenários ainda estão presos nessa inércia que está vindo abaixo da média histórica quase todo o período. Então, ele vai gerar aqui a grande maioria dos cenários, de 80% dos cenários abaixo de 90%, mas já enxerga alguns cenários aqui, né, em termos de quase, que deve ter uns 15, 16, 17% acima dos 90%, indicando que dezembro já é período úmido, já existe uma incerteza mesmo para a região Nordeste, que normalmente a gente tem uma dispersão do seu cenário menor. E para o Norte, a gente vai ver a maioria dos cenários acima dos 110%, então se a gente pegar aqui acima de 110%, né, a gente vai ter praticamente quase todos os cenários, aqui 90% dos cenários acima de 110, porque a gente tem uma previsão de novembro alto e o Norte é como eu falei para vocês, o Norte é um reloginho, novembro alto, a tendência é um dezembro alto, então é isso que os cenários acabam enxergando, mas pode ser que um novembro alto, mesmo assim, gere ele bota aqui 10% dos seus cenários, entre abaixo de 90, 70, né, abaixo de 90, podemos dizer assim. Então, apesar desse novembro alto, a tendência é que a gente tenha um dezembro alto, mas ele consegue chegar lá no seu histórico, quando a gente faz esse cenário, gera esses cenários fluidos, pode acontecer de novembro vir alto, dezembro vir mais baixo do que, em termos de MLT, do que novembro, apesar de não ser tão provável ao olhar o histórico. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e eu vou a palavra para o Tiago. Obrigado, Hugo. Com essa apresentação do Hugo, a gente encerra esse nosso primeiro bloco de apresentações. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Na volta, a gente retoma com as respostas às perguntas que estiveram no nosso chat. E daremos sequência com a apresentação de resultados do PMO e o Plano Anual de Prevenção de Cheias. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.
Bom dia a todos. Estamos retomando aqui o nosso segundo dia de reuniões do PMO de novembro de 22. Não registramos nenhuma pergunta essa manhã para as apresentações que tivemos no primeiro bloco, então a gente vai dar sequência e a primeira apresentação desse bloco vai ser sobre o Plano Anual de Prevenção de Cheias. Eu vou pedir para a Camila compartilhar a tela dela com a apresentação e a Ângela vai apresentar para vocês o material. Por favor, Ângela, passa a palavra. Bom dia a todos. Eu e Camila vamos falar um pouquinho sobre o controle de cheias, que a partir de amanhã nós estamos iniciando um novo período chuvoso, que inicia agora em novembro, como a semana operativa começa amanhã, dia 29, então 29 de outubro, e vai até outubro de 2023. Pode seguir, Camila, por favor. Então, vou iniciar dando uma breve explicação do que são os volumes de espera. Bom, o que são os volumes de espera? Os volumes de espera são um espaço que é deixado nos reservatórios capaz de absorver a afluência que chega durante o período úmido. E por que a gente deixa esse volume? Porque a jusante dos reservatórios, a gente pode ter locais sujeitos a inundações, que nem na figura, a gente pode ter problema de inundação de casa, de máquina da usina, a gente pode ter, como no caso da bacia do Rio Jacuí, cultivo da plantação de arroz. Então, a gente tem que controlar a vazão que deflui dos reservatórios. E como nesse período a gente recebe uma água maior, a quantidade é maior, a gente deixa, durante esse período, um espaço vazio nos reservatórios, que é o que a gente denomina volume de espera. Todos os reservatórios têm volume de espera? Não. Alguns reservatórios que podem ajudar nessa proteção dessas vazões, a gente chama de restrições que ficam a jusante dos reservatórios. Então, os reservatórios que podem ajudar com esse espaço vazio, eles sim têm volume de espera. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um grande resumo de tudo que eu já falei e que eu ainda vou falar alguma coisa, eu e Camila. A proteção desejada dos locais sujeitos a inundações implica no estabelecimento dessas vazões que eu falei para vocês, que são vazões de restrição de vazão máxima. Quem é que atende essa vazão? Só o reservatório que está a montante dela? Não. Todos os reservatórios que estão a montante dessa vazão de restrição podem ajudar nessa proteção. E quem é que informa essa vazão? Essa restrição de vazão máxima é informado pelos agentes daqueles reservatórios. Assim como também é informado pelos agentes o tempo de retorno, que eu vou falar em seguida, de cheias. Um detalhe importante é que o cálculo do volume de espera ele é em base semanal. Ele é um problema muito complexo, vocês vão ver aqui nos próximos slides, e a gente utiliza há muitos anos, há mais de 25 anos, o setor elétrico aloca esses volumes vazios e a gente utiliza o sistema SPEC, que foi desenvolvido pelo CEPEL, que é Sistema para Estudos de Prevenção de Cheias. E possui duas etapas, né? A definição do volume de espera e das regras de volume de espera. E os volumes de espera, eles são insumos tanto para os modelos New Wave, Decomp e Decem, quer dizer, em todas as graduações. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho do tempo de retorno. Tem gente que conhece como tempo de retorno, tem gente que conhece como tempo de recorrência. São sinônimos. É o inverso do risco. Então, o tempo de retorno é 1 sobre o risco. Vou dar um exemplozinho simples. Se eu tenho uma cheia que o tempo de retorno que aquele agente formou para aquele reservatório é de 20 anos, o risco quanto é? 5%. Então, se o meu histórico, que hoje em dia é mais que 80 anos, mas nesse meu exemplo aqui, eu tenho um histórico de 80 anos de vazões, esse risco representa uma cheia da ordem da 4ª maior cheia. Ok? Pode passar, por favor. Série histórica e série sintética de vazões. O que é isso?
O nosso histórico de vazões, o nome mesmo diz, é a nossa série histórica. Mas será que ali a gente tem todas as possibilidades que podem ocorrer? Não. Então, por isso, essa metodologia ela trabalha com série sintética de vazões. Mas, Ângela, a série sintética de vazões vai ter tudo o que pode acontecer? Não. Mas a série sintética, que hoje a gente trabalha com 12 mil anos, ela não necessariamente, está dito aqui no primeiro parágrafo do bullet série sintética, no final, não será exatamente repetida no futuro. Não é exatamente a série que vai acontecer, mas ela é gerada com base estatística na série histórica. Ou seja, a série sintética ela não cria nada, ela não muda nada, ela pega a série histórica e amplia esse horizonte de série histórica. Pode passar, por favor. E como é que a gente faz isso? O que nós fazemos? A nossa série de vazões naturais é o nosso histórico, que é esse lado esquerdo aqui do slide, é o que a gente chama de série independente. Mas, Ângela, a gente tem outra série? Tem. O que acontece na bacia do Rio Paraná? A gente classifica os anos como anos normais, secos e úmidos. E classifica como? A gente pega essa série que a gente considera a série total, que é a série independente, e com o índice SOI não padronizado, né? O próprio índice SOI, a gente classifica com base no histórico em quais anos são normais, quais anos são secos e quais anos são úmidos. Mas o que acontece? Os anos secos e úmidos, eles são poucos comparando ao nosso histórico. Mais ou menos a proporção é assim, 40% dos anos são normais, 20% são secos, ou 15%, e 30% são úmidos. Para a gente gerar as séries sintéticas, a gente agrega aos anos secos aqueles anos normais e aos anos úmidos também os anos normais. E a partir daí, a gente gera os 12 mil anos. Então, eu gero 12 mil anos normais, 12 mil anos secos e 12 mil anos úmidos, que seria meu lado direito aqui do slide, séries sintéticas de vazões naturais. Pode passar, por favor. Mas eu uso os 12 mil para calcular o volume de esfera? Não. A gente descarta algumas séries. E descarta com base em quê? Com base naquele tempo de recorrência que o agente formou. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui. Se eu gero 12 mil séries e o tempo de recorrência informado pelo agente são 30 anos, eu tenho que descartar 400 trajetórias. E eu descarto como? As 400, segundo o meu gráfico aqui, as que têm maior volume. Como é que eu descarto? Inicialmente, se quisermos, e isso é feito com a maioria dos reservatórios, por exemplo, na bacia do Rio Paraná, isso é feito com todos os reservatórios, a gente limita um volume máximo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente descartou 50 trajetórias que a gente limitou nesse volume máximo. E depois, as outras 350 trajetórias que eu tenho que descartar, né, para formar as 400, eu tenho dois critérios, máxima flecha ou máximo reenchimento. Por exemplo, na bacia do Rio Paraná, eu priorizo o máximo reenchimento. Já na bacia do São Francisco, eu priorizo a máxima flecha. Depende de cada bacia qual é o meu critério de descarte. Por favor, próximo slide. Dois conceitos importantes. Eu calculo o volume de espera por reservatório? Não. Essa metodologia utiliza o que a gente chama de condições de controlabilidade, que é o volume de espera espacialmente falando, e sistemas parciais. Sistemas parciais é mais fácil eu dizer para vocês o que é isso pelo desenho aqui, pela figura. Aqui, imagine que aqui do meu lado esquerdo eu tenho 2 reservatórios e tenho 2 vazões de restrição máxima, a jusante de cada um dos reservatórios. Isso aqui é o representativo, por exemplo, da nossa bacia do Paranapanema, em que eu tenho o cálculo do volume de espera, não se limita à bacia do Rio Paraná, que vai até abril. O Rio Paranapanema, a bacia do Rio Paranapanema, eu tenho cálculo de volume de espera o ano todo. Então, esse exemplo aqui seria perfeitamente a bacia do Rio Paranapanema. Então, eu tenho Jurumirim e Chavante, com os seus respectivos vazões de restrição, que são os pontos de controle. Então, o reservatório 1, ele protege
o que é chamado aqui de ponto de controle 1, que seria o sistema parcial 1. O reservatório 2, ele protege o ponto de controle 2. E o reservatório 2, ele também protege o ponto de controle 1. Então, na bacia do Rio Paranapanema, por exemplo, eu tenho 3 sistemas parciais. Por que isso é importante? Só para mostrar para vocês como essa metodologia ela é diferente do que a gente está acostumado. Por favor, pode ir mais um slide. O próximo slide a gente tem a bacia do Rio Paraná até Porto São José, que é um posto fluviométrico. Esse sistema, ele tem 760 sistemas parciais. É a maior bacia em que a gente calcula volume de espera, tá bom? Pode ir para o próximo. Aí, aqui as ferramentas computacionais já na operação de controle de cheias. A gente tem, a Camila vai falar um pouquinho mais à frente, a gente tem 2 instrumentos que subsidiam a gente no cálculo do volume de espera. A gente tem o Plano Anual de Prevenção de Cheias, que é onde é colocado todo o cálculo do volume de espera para todas as bacias integrantes do SIM, e posteriormente nós elaboramos os relatórios para cada uma da bacia, regras de operação da bacia, por exemplo, do Iguaçu, do Jacuí, do Paraná, cada um tem o seu relatório. E a gente tem como ferramenta na operação, ou seja, descrito nesse relatório de regras, esses modelos aqui, essas ferramentas. O Arisco, que é um modelo muito utilizado, já é utilizado há mais de 20 anos no setor elétrico, eu vou falar um pouquinho mais à frente, onde ele é utilizado. Ele é utilizado na revisão semanal e diária, ou seja, a gente utiliza ele com a rodada do Decomp semanalmente e utiliza ele com a rodada do DECEM diariamente, se for necessário. A gente está previsto no relatório de regras os modelos OpChain em base semanal e OpChain-D em base diária. Por favor, Camila. Vou falar mais detalhadamente, o programa Arisco. O programa Arisco, o que ele faz? É um programa computacional que avalia o risco, utilizando aquelas condições de controlabilidade que eu falei há 2, 3 slides atrás. O que eu tenho? Eu tenho no plano e depois no regras, por exemplo, da bacia do Rio Paraná, os tempos de retorno informados pelos agentes. E isso, o programa Arisco, ele utiliza sim esse tempo de retorno, mas através dessas envoltórias, que são arquivos binários. Mas eu faço um leque de tempos de retorno. O tempo de retorno básico da bacia do Rio Paraná são 30 anos, com exceção de Jurupiá, que são 20. Eu percorro desde 1,05 até 100 anos e monto possíveis tempos de retorno, e vou rodar a fotografia daquele estado de armazenamento, saída do DECEM, saída do Decomp, e vou verificar se está havendo risco em algum aproveitamento daquela bacia. Por isso que eu disse aqui, ou seja, são utilizados como dado de entrada 20 envoltórias, que é esse leque com diferentes tempos de retorno. Então, para uma determinada data, que pode ser diária ou semanal, eu rodo o programa Arisco a fim de avaliar o estado de armazenamento dos reservatórios em relação àquele tempo de retorno que o agente formou. E aonde eu aplico? Aplico para qualquer bacia? Não. Eu tenho que ter uma bacia como a do Rio. Eu aplico hoje em dia na bacia do Rio Paraná, na bacia do Rio Paranapanema e da bacia do Rio São Francisco. Você pode me perguntar, mas Ângela, por que você não aplica na bacia do Rio Jacuí? Porque a bacia do Jacuí, eu só tenho reservatório de Passo Real. Então, se eu estou invadindo o volume de espera em Passo Real, qual outro reservatório eu tenho para ajudá-lo? Nenhum. Por isso que ele não é aplicado em todas as bacias do SIM. Tá bom? E aqui é dito no último bullet que ele é utilizado para revisão de volume de espera, que eu já citei, né? Tanto na escala semanal como diária. Por favor, Camila. Agora eu passo para a Camila, que vai falar um pouquinho mais dos instrumentos da operação. Por favor, Camila. Obrigada a todos.
Estou à disposição no final para quaisquer dúvidas ou que vocês mandem mensagem pela central de relacionamento, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Bom dia a todos. Como a Ângela já tinha detalhado o volume de espera, o volume de espera ele é um alimento para 3 instrumentos da operação. São esses instrumentos aqui que a gente tem, que é o Plano Anual de Prevenção de Cheias, que ele apresenta os resultados do estudo de planejamento da operação hidráulica de prevenção de cheias de alguns aproveitamentos integrantes do SIM, esses aproveitamentos a gente vai ver mais à frente. O relatório de regra, que ele apresenta as diretrizes de regras para a operação do reservatório, 2 sistemas que estão inclusos no Plano Anual de Prevenção de Cheias, e nós temos também as instruções de operação, que ela estabelece procedimentos de operação de controle de cheias para as equipes do tempo real e CNOS, tanto do ONS quanto dos agentes. Aqui temos um detalhamento do Plano Anual de Prevenção de Cheias, né? Ele tem como seguinte funcionalidades, que é estabelecer a configuração dos sistemas de reservatórios, estabelecer os volumes de espera, que já foram detalhados pela Ângela, né, para cada reservatório do sistema, e executar a avaliação dos impactos energéticos do SIM. O Plano Anual de Cheias, ele é revisto todo ano, a cada seu ciclo, né? Desse ano, do ciclo 2022-2023, vai iniciar amanhã, dia 29/10. São feitas reuniões com os agentes para apresentar essa questão dos volumes de espera. Nós temos a aprovação dos agentes para poder utilizar esses volumes de espera dentro do ONS. Tem todo um processo que ele é direcionado através de um procedimento de rede. Os insumos para o Plano Anual de Prevenção de Cheia são as restrições hidráulicas cadastradas no sistema do FSARH pelo agente. Temos o tempo de retorno, que é informado pelo agente também, e as vazões incrementais naturais, que elas são realizadas e entregues através da equipe de consolidação do ONS. Abaixo a gente tem os sistemas de reservatórios que integram o PAPC, que nós temos a Bacia do Paraná até o posto pluviométrico de Porto São José, e ao lado nós temos o período que o Plano Anual de Cheias é realizado para cada bacia ou sistema, né? Nós temos a Bacia do Paranapanema, Barra do Bonito, que é a Bacia do Tietê, o sistema Camargo Funil, Cacon de Limoeiro, para a Bacia do Paraíba do Sul, com detalhe da Bacia do Rio Iguaçu e do Jacuí, que são as únicas que o plano ele atua para o ano todo. Temos a Bacia do São Francisco, a Bacia do Parnaíba e a Bacia do Rio Jequitinhonha. Aqui temos um detalhamento sobre o relatório de regras. A funcionalidade do relatório de regras é estabelecer as diretrizes de operação na situação que o reservatório se encontra. Ele pode se encontrar numa situação normal, de atenção, de alerta e de emergência. E o relatório de regras ele também estabelece as regras para revisão do volume de esperas. O que a gente tem dentro do relatório de regras? Ele contém a tabela de alocação temporal dos volumes de espera estabelecidos no plano anual, contém as tabelas e diagramas das variáveis utilizadas no controle de cheia, e ele subsidia a elaboração da programação da operação hidráulica de controle de cheias. As bacias que integram o relatório de regras são a Bacia do Rio Iguaçu, do Rio Jacuí, do Rio Paraná até Porto São José, do Paraíba do Sul, a Bacia do São Francisco, do Parnaíba e do Jequitinhonha. O terceiro instrumento que a gente tem é a instrução de operação, né? Ela tem como funcionalidade, uma das funcionalidades, né, é estabelecer a operação em períodos de controles de cheias para o tempo real, tanto do ONS como do agente, como eu já tinha dito, né? A gente tem as bacias estão separadas aqui dentro desse slide, por quê? As bacias que estão circundadas em vermelhos são as bacias que estão dentro
do Plano Anual de Prevenção de Cheias. Porém, todas as bacias, elas caracterizam uma cheia de alguma forma. Então, isso está dentro da instrução de operação também, que são as bacias do Rio Capivari, Cachoeira, as bacias do Uruguai, as bacias do Amazonas, do Araguari, do Tocantins e do Itajaí-Açu. A instrução de operação, vocês podem ver através do módulo 5, submódulo 5.1.12. E cada bacia ela tem a sua instrução de operação. Aqui. Dentro da instrução de operação, né, como já disse, cada bacia possui sua instrução. A instrução é atualizada de acordo com o ciclo vigente do PAPC e do relatório de regras. Possui critérios para a caracterização da situação de operação de todas as bacias integrantes do sistema interligado normal. E, como já disse anteriormente, para as usinas que não estão no PAPC, a IO ela apresenta as diretrizes para a operação em cheia daquela bacia. Além disso, a gente tem o formulário de declaração de situação de operação dos reservatórios, né? É um formulário que todos os agentes, quando o reservatório ele muda a sua situação de operação, ele tem que enviar um ONS, né? E dentro do procedimento de rede, dentro da IO, ele informa para quais áreas tem que ser enviadas esse formulário de declaração de situação. E, além disso, a IO ela subsidia, né, a elaboração da programação da operação hidráulica e do tempo real para o controle de cheias. É aplicado a revisão dos volumes de espera, junto com o relatório de regras, e dentro da IO a gente também tem os parâmetros para a realização de teleconferência com os agentes envolvidos. Aqui a gente tem os critérios para a caracterização da situação da operação dentro do regras, que é dentro do relatório de regras, né, que basicamente ele informa as condições das restrições hidráulicas e do volume de espera. Ou seja, em situação normal, não há caracterização de cheia e não há ocupação de volume de espera. Já para uma situação de alerta, a gente verifica dentro do regras se há uma caracterização de cheias para aquela bacia, se há uma ocupação de volume de espera, se há indicativos de violação de restrição hidráulica. Então, sim, o reservatório está dentro de uma situação de operação de alerta. Quando a caracterização de cheia, a ocupação de volume de espera e a violação das restrições hidráulicas, o reservatório está se caracterizando em situação de emergência. Lembrando que a declaração de controle de cheia ela pode ser efetuada pelo ONS ou pelos agentes responsáveis pelo reservatório. Aqui dentro, nesse slide, a gente tem os critérios para a caracterização de cheias dentro da IO, que é um pouco mais detalhado do que está no relatório de regras, porque como aqui ele condiz com parte do tempo real também, o que ele tem? Ele tem as situações de caracterização do regras dentro dele, mas aqui ele diz quando, além das situações de perda de violação de restrição, de caracterização de cheia, ele informa também quando se perde assistência com a usina, quando se perde comunicação dentro da usina, quando os níveis de reservatórios eles estão muito altos ou não. E essa caracterização aqui de dentro da IO, ela serve para todas as bacias que estão integradas no Sistema Interligado Nacional, né, para todos os reservatórios. Aqui a gente tem a disponibilização dos documentos de ferramenta. Todos esses documentos eles são disponibilizados dentro do Sintegre. O Plano Anual de Prevenção de Cheias do ciclo 2022-23 ele foi disponibilizado no dia 1º/9. O regras para todas as bacias eles foram disponibilizados no dia 13/10. E o Programa Arisco ele vai ser disponibilizado agora em novembro de 2022. As instruções de operação elas já estão disponibilizadas o ano inteiro ali dentro desse link, dentro do Sintegre, e qualquer um pode consultar. Estamos aqui para quaisquer esclarecimentos. Devolvo minha palavra ao Tiago. Muito obrigado, Camila. Obrigado pela apresentação. Obrigado também, Ângela, pelas explicações. Vamos à sequência, que é a nossa reunião de hoje. Vou pedir para a Daniele apresentar os resultados do PMO de novembro. Por favor, Daniele. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundo.
Bom, então vou apresentar os resultados do DECOMP para esse PMO de novembro. Aqui está a agenda dessa apresentação, a gente tem um resumo dos principais insumos e os principais resultados. Então, começando pela energia natural fluente e previsão de carga. É só um resumo mesmo, porque a gente teve já uma apresentação mais cedo do Hugo, né, com o resumo da previsão. Só o destaque que para essa primeira semana nós temos no subsistema Sudeste 101% da MLT, no Sul 127%, Nordeste com 40% da MLT e o Norte com 108%. Já em relação à previsão de carga, também reproduzimos aqui um resumo da apresentação realizada ontem. Temos aqui para a primeira semana cerca de 67 gigawatts médios, né, de carga para essa semana. Em relação à importação de energia, também só uma reapresentação, né, do que foi apresentado ontem. Para a importação de energia pela República Oriental do Uruguai, nós recebemos ofertas tanto das comercializadoras Enel quanto a BTG Pactual. Essa oferta se refere à semana que vai de 29 de outubro a 4 de novembro. E as ofertas foram de 250 megawatts médios, com valores de CVU dividido em 6 blocos, né? Cada bloco com valores de CVU variando entre cerca de 540 e 2.600 reais por megawatt-hora. Para a BTG Pactual, a mesma coisa, né? As duas estão bem próximas. Em relação à importação pela Argentina, nós não recebemos oferta, continuamos sem receber ofertas, né, nessa semana. Lembrando que essas ofertas não são consideradas nas simulações do DECOMP. Agora sim, entrando de fato nos resultados, apresento aqui a tabela com os custos marginais de operação dessa simulação para o PMO de novembro, para as 5 semanas, né? O CMO deve permanecer, a expectativa é de permanecer nulo para todas as semanas, conforme pode ser apresentado, conforme pode ser visto nessa tabela. Nesse diagrama esquemático, à direita, abaixo, é destacado o único limite de transmissão que atingiu, né, o seu limite, que foi o limite FNS na carga leve, na restrição conjuntural. Portanto, os CMOs estão todos nulos e equalizados, né? Em relação à semana passada, houve uma redução, né? O CMO da semana passada era de cerca de R$3 por megawatt-hora, então agora, dadas as condições favoráveis, o CMO, a expectativa é que fique nulo durante o mês. Em relação à energia armazenada nos subsistemas Sudeste e Sul, nós esperamos, ao final da primeira semana, um repressionamento, né? O Sudeste chegando a 50,3%, o Sul 93,3%. Já nos subsistemas Nordeste e Norte, já no sentido oposto, né? Um depressionamento para 59,4% da energia armazenada e no Norte com 52,1%. E ao final do mês, a expectativa inicial, né, desse PMO vai ser revista ao longo das reuniões semanais, a gente vem apresentar aqui, mas a expectativa ao final de novembro é que no Sudeste a gente chegue a 49,9% da energia armazenada, no Sul 83,4%, Nordeste 56,6% e no Norte 50,3%. Em relação ao despacho térmico, né, considerando esse cenário favorável, nós temos o despacho basicamente por inflexibilidade, né? Não temos nenhum comando de despacho por ordem de mérito. Temos a previsão de uma geração por restrição elétrica na usina de Termorio, né, para atendimento a restrições aqui no dia da eleição. Então, na primeira semana, nós temos um despacho térmico de 5.438 megawatts médios, divididos por subsistemas, conforme apresentado nesse gráfico aqui à direita. A tabela aqui à esquerda apresenta essa expectativa de geração térmica para as 5 semanas, também mantendo essa expectativa de geração apenas por inflexibilidade, e que vai ser atualizada também nas revisões semanais. Em relação às térmicas comandadas antecipadamente, as usinas AGNL, movidas a GNL, para esse PMO de novembro, perdão, para a semana que a gente está, nessa semana hoje, nós estamos comandando o despacho para a semana que se inicia no dia 31 de dezembro de 2022 e vai até o dia 6 de janeiro de 2023, e para essa semana não há indicação, previsão de despacho por ordem de mérito para as 3 usinas da GNL, que são Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, pois como podemos observar nessa tabela aqui ao lado, o CVU dessas usinas
superior, bem superior ao benefício marginal, que também permanece nulo, né, para as usinas que estão tanto no subsistema Sudeste quanto Porto Sergipe, que está aqui no subsistema Nordeste. Temos um destaque que para a usina de Santa Cruz, conforme anunciado ontem, ela tem uma previsão de despacho por inflexibilidade declarada pelo agente, que deve ocorrer até o dia 30 de dezembro de 2022. Ainda em relação ao despacho térmico, nos relatórios do PMO, a gente apresenta uma tabela completa com a lista de todas as usinas separadas por subsistemas e com a titulação do despacho dessas usinas, a indicação do CVU e do combustível, mas aqui para apresentação a gente faz um extrato, trazendo apenas as usinas com despacho por inflexibilidade, e aqui no caso Termorrio com despacho por restrição elétrica e o total de geração por subsistema. Tá? Essa fica apenas como referência, mas a tabela completa será publicada logo mais nos nossos relatórios. Esses foram os resultados, né, para o PMO de novembro. Em relação a informações adicionais, relembrando também o que já foi apresentado ontem, né, a próxima reunião do PMO será no dia 24 e 25 de novembro, com uma pequena ajuste de data em função do primeiro jogo do Brasil na Copa. E durante as revisões do PMO de setembro, sempre às sextas-feiras, nós temos o fórum aberto para envios de questionamentos e dúvidas em relação aos DECs publicados. Então, hoje o fórum está aberto até meio-dia para o PMO, e nas próximas sextas-feiras, dias 4, 11 e 18 de novembro, sempre de 9 a meio-dia, o fórum estará aberto para envio de questionamentos. Também temos o nosso e-mail aqui da Gerência de Programação Mensal, pmo@ons.org.br, para encaminhamento de dúvidas diretas, né, associadas à elaboração do PMO e também à nossa central de atendimento. Tiago, era isso que eu tinha para apresentar hoje, eu fico à disposição para dúvidas e retorno a palavra para você. Obrigado, Daniele. Com essa apresentação da Daniele, a gente encerra todas as apresentações do PMO de hoje. A gente vai fazer um último intervalo. Na volta do intervalo, a gente vai responder perguntas que tiveram no nosso chat, vai fazer a leitura da ata de reunião e prosseguir para o nosso encerramento. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até daqui a pouco. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar sequência à nossa reunião do PMO de novembro de 22. Nós temos aqui nenhum registro de pergunta no nosso chat, pessoal. De fato, nessa manhã não tivemos dúvidas sobre o PMO. Então, eu vou proceder com a leitura da ata para a gente, na sequência, fazer o nosso encerramento. Vou compartilhar a minha tela da ata. Só um segundinho. Beleza, vocês conseguem visualizar? Ata da reunião do PMO de novembro de 2022, realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, transmissão online pelo site do ONS. Programa mensal de operação de novembro de 22. Como se desenvolveu a reunião do dia 27, foram feitas as seguintes apresentações: pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, e pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de novembro de 2022 para a aprovação do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação mostrando os destaques do panorama dos indicadores econômicos recentes, que, assim como a temperatura e os efeitos da MMGD, vem impactando na dinâmica da carga. Esses fatores também foram levados em consideração para a consolidação das previsões do PMO de novembro. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de outubro com base nos valores verificados até o dia 24 de outubro e nas previsões para os dias restantes. Além dos valores verificados / estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mesmo ano do mês anterior, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de novembro e dezembro de 2022, consolidadas no PMO de novembro de 22, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2022-2026. Para a Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, as principais alterações de limites elétricos do PMO, curto prazo, novembro de 22, e pela Gerência Executiva de Programação, PR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de outubro de 22,
os dados de entrada no modelo DECOMP para o mês de novembro de 22, para a elaboração do PMO do referido mês. E, por último, o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Meteorologia e hidrologia. No dia 27 de outubro, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e a análise das condições climáticas. Nas 3 primeiras semanas do mês de outubro, o avanço regular de frentes frias pelas regiões sul e sudestes e a atuação de áreas de instabilidade nessas regiões e no centro-oeste e norte ocasionaram precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, na incremental AUHE Itaipu, na calha principal do Paraná, no Tietê, Grande, Paranaíba, Alto São Francisco, Xingu e Madeira. Nesse período, os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios. Uruguai, Iguaçu, na incremental AUHE Itaipu e no Paranapanema, que apresentaram valores acima da média histórica. Na última semana do mês, o padrão mudou e a precipitação ficou restrita às bacias hidrográficas da região norte, atingindo as bacias dos rios Tocantins, Xingu, Madeira e pontos isolados do São Francisco. Por conta da ocorrência de nebulosidade e de precipitação na maior parte das regiões sul e centro-oeste, as temperaturas máximas variaram entre a média e abaixo da média histórica em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco e em Manaus. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas máximas variaram entre a média e acima da média histórica em outubro. A configuração sinótica observada no mês de outubro favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste, principalmente na primeira quinzena do mês, quando ocorreram recordes de geração. O início do período úmido começou dentro do esperado no Brasil Central. Historicamente, o trimestre novembro, dezembro e janeiro compreende 2 dos 3 meses mais chuvosos da porção central do Brasil. Dezembro e janeiro são os meses mais chuvosos do trimestre, principalmente nas bacias do Sudeste e Centro-Oeste. A temperatura máxima média aumenta gradativamente nas capitais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, mas apresenta leve declínio na maioria das capitais do Norte do Brasil. As condições meteorológicas acopladas do sistema oceano-atmosfera indicam probabilidade superior a 80% de persistência do fenômeno Laninha para o trimestre NDJ. Os modelos climáticos disponíveis no momento indicam como cenário mais provável o de precipitação entre os tercis normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul, e com menor previsibilidade entre os tercis normal, acima da média para as bacias localizadas no subsistema norte e nordeste do Brasil. No subsistema sudeste e centro-oeste, a previsibilidade é baixa e há divergência entre os resultados dos modelos climáticos. Em relação à temperatura, o cenário mais provável na maior parte do país é de temperaturas próximas da média. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de novembro de 22. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaiaçu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização do modelo CFS e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. 28 de outubro. Inicialmente foram apresentadas as curvas de segurança vigentes para o período hidrológico 2022-2023 para os reservatórios de Três Marias e Sobradinho/Xingó, na bacia do Rio São Francisco. A elaboração das curvas de segurança é realizada anualmente e dispõe sobre as condições para a operação desses reservatórios, segundo estabelecido na Resolução ANA número 2081 de 2017. Foi apresentado brevemente a metodologia e as premissas utilizadas para a construção das curvas, bem como os resultados obtidos que foram divulgados no Sintegre em 26 de outubro de 2022. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de outubro de 2022 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês.
Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de novembro de 22 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que apenas o subsistema norte, só confirmar, pessoal, esse número aqui que eu acho que está exagerado, 1.732%, vou pedir para o pessoal confirmar, apresenta ENAs acima da MNT, enquanto o subsistema sul, nordeste, 45, sul com 96%, nordeste 45% e sudeste 96% apresentam ENAs abaixo da MNT. Para o mês de dezembro de 2022, foram gerados cenários de afluências considerando os 50 mil ruídos gerados, agregados em 153 aberturas. Para o subsistema sudeste, 61% dos cenários gerados apresentam ENA acima de 90% da MLT. Para o subsistema sul, 54% dos cenários de vazões indicam ENA abaixo de 90% da MLT. De forma semelhante ao subsistema sul, 82% dos cenários gerados para o subsistema nordeste encontram-se abaixo de 90% da MLT. Para o norte, 88% dos cenários apresentam ENA acima de 110% da MLT. Por fim, foi apresentado o planejamento e programação da operação de controle de cheias para o período 2022-2023 e seus instrumentos de operação, que compreendem o Plano Anual de Prevenção de Cheias, relatórios de regras de operação e as instruções de operação vigentes para o ciclo 22-23. Destacou-se sobre os volumes de espera apresentados no PAPC. Ademais, foram apresentadas brevemente as premissas metodológicas para a obtenção dos volumes de espera, as ferramentas computacionais utilizadas na operação de controle de cheias e as datas de publicação dos documentos e ferramentas no Sintef. Assuntos gerais. Representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, SA, a ENBPar, informou que a potência contratada pela ENBPar com Itaipu para o mês de novembro de 22 para o sistema brasileiro é de 10.185 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de novembro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de novembro de 22. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. É isso, pessoal. Só vale aqui a correção desse percentual, que provavelmente deve ter sido 173% ou 172%. A gente vai corrigir na publicação da ata. São 10h47, a gente vai abrir até 11h30 para envio de contribuições para a ata. E assim que as contribuições se não tiver contribuições, a gente publica a ata imediatamente. Se houver alguma contribuição, a gente vai compilar essas contribuições, eventualmente, se houver necessidade de resposta, a gente vai responder e oportunamente a gente divulga essa ata, vai compromisso, se no mais tardar, no período da tarde, mas não havendo nenhuma contribuição, logo às 11h30 a gente publica a ata. Só vou dar uma última conferida aqui, se temos alguma pergunta no nosso chat. Não temos pergunta, então, pessoal, encerrada a nossa reunião, eu desejo a todos aí um ótimo final de semana, domingo de votações tranquilo, com muita paz, para todos nós, um grande abraço a todos, um bom final de semana.